Luiz Inácio Lula da Silva voltou a jogar a culpa pela incompetência do seu governo nos empresários brasileiros. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você a declaração absurda feita por ele em uma entrevista que irá ao ar apenas no próximo domingo e vou mostrar as provas da hipocrisia na sua fala. Mas antes eu preciso falar sobre um outro assunto também muito absurdo. Eu não tinha como não falar sobre essa matéria mentirosa, mas muito mentirosa, de uma pseudo-jornalista militante no Estadão, já como uma parte de uma campanha que se inicia para defender a aprovação de uma proposta do governo Lula. Veja só, Eliane Cantanhede, que também dá os seus pitacos travestidos de jornalismo na Globo News, publicou uma matéria de opinião no Estadão com a seguinte manchete: de olho em 2026, governadores de direita viram as costas até para debate de segurança pública. Jair Bolsonaro não para de gritar: o candidato sou eu. Falta combinar com os russos, a começar da Justiça Eleitoral e do Supremo, mas principalmente com Tarcísio, Caiado, Zema e Ratinho. Na matéria em questão, ela fala sobre o chamado pacote antiviolência, que na verdade é o pacote da consolidação da ditadura, apresentado pelo governo Lula em uma reunião com os governadores na última semana. E argumenta que, abro aspas, nada justifica que governadores de oposição a Lula tenham se negado a participar de um debate que não é partidário e ideológico, mas de interesse do Brasil. Fecho aspas. No texto, ela critica os governadores que não compareceram à reunião e não enviaram representantes, critica os que não foram, mas enviaram representantes no seu lugar e critica ainda aqueles que foram, mas discordaram da proposta apresentada pelo governo Lula. Cantanhede defendeu ainda abertamente nessa matéria o pacote em questão, dizendo que ele é importante e necessário. Pois bem, agora, depois de reproduzir as narrativas da pseudo-jornalista, vamos aos fatos. A segurança pública definitivamente é um dos maiores problemas no Brasil, mas a proposta apresentada pelo governo Lula não resolve esses problemas. Pelo contrário, ela apenas cria o cenário que o governo Lula precisa para caminhar rumo ao controle total da força armada desse país, assim como já aconteceu em outras ditaduras, como é o caso da Venezuela. Competências que hoje são dos estados seriam transferidas ao governo federal, que passaria a definir protocolos e condutas e monopolizaria as informações e estatísticas relacionadas à segurança. Mas, no meu ponto de vista, a pior parte ainda é a criação da Polícia Ostensiva Federal, que, de acordo com as alterações propostas no projeto apresentado pelo governo, aparentemente substituiria a Polícia Rodoviária Federal e seria basicamente uma segunda Polícia Federal, só que totalmente subordinada ao governo Lula. Diante desse cenário, o que os governadores de direita estão fazendo não tem absolutamente nada a ver com virar as costas para o debate sobre a segurança pública. O que eles estão fazendo, na verdade, é apenas não aceitar que o governo Lula consolide a ditadura no Brasil e, no meu ponto de vista, deveriam fazer isso de maneira ainda mais clara e firme. A você, cidadão brasileiro que está assistindo a esse vídeo, eu deixo meu alerta. Se prepare, pois agora que as eleições municipais e as eleições presidenciais americanas passaram, esses pseudo-jornalistas militantes vão colocar as suas campanhas mentirosas em favor desse pacote de consolidação da ditadura como uma de suas prioridades. Não se deixe manipular por eles. Bom, eu ainda tenho um outro assunto muito importante para abordar aqui, mas antes eu tenho um recadinho rápido para você. Nem mesmo o resultado negativo nas eleições municipais de 2024 é capaz de frear a militância de esquerda. Ainda faltam 2 anos para o pleito de 2026, mas o exército de esquerdistas já está se articulando para propagar velhas e novas narrativas contra os seus adversários. Para evitar que o Brasil continue nesse cenário catastrófico decorrente do resultado de 2022, é muito importante que cada cidadão de direita esteja preparado para combater essa militância da melhor forma possível, derrubando completamente os seus argumentos. Para ajudar nesse sentido, eu preparei um material em vídeo com 12 aulas ensinando 12 estratégias diferentes para vencer debates contra militantes de esquerda. São 7 estratégias que já faziam parte do e-book, que talvez você já tenha até acessado, só que explicadas de maneira mais detalhada e aprofundada nesse curso, e ainda outras 5 estratégias inéditas. Vale ressaltar aqui que todo esse conteúdo foi preparado para ajudar tanto aqueles que debatem contra militantes diante de um público, quanto para aqueles que enfrentam esse tipo de situação no seu dia a dia, com colegas de trabalho, familiares ou amigos. Além de todo esse material, você terá acesso ainda a alguns bônus, como um módulo que reúne diversos debates históricos na íntegra, como os debates presidenciais de 1989, passando por 94, 2002, 2010, 2014, 2018, 2022 e até mesmo o debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, onde aquela cena da cadeirada aconteceu. Você também terá acesso a um módulo bônus de
aulas com os principais ensinamentos de livros best-sellers mundiais, com conteúdo relevante para ajudar você a se preparar ainda mais para esses debates. Todo esse conteúdo será de livre acesso para você de forma vitalícia pelo investimento de apenas R$ 147, que pode ser feito por Pix, boleto ou parcelado no cartão de crédito. Para isso, basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo no canto da sua tela. Eu espero você lá. Muito bem, vamos aos fatos. Luiz Inácio Lula da Silva jogou a culpa pela incompetência no seu governo nos empresários brasileiros mais uma vez. Em um trecho divulgado de uma entrevista à Rede TV, que irá ao ar no próximo domingo, Lula falava sobre os cortes de gastos que precisam ser feitos pelo governo na tentativa de equilibrar as contas públicas e, tentando tirar dos seus ombros a responsabilidade sobre esse cenário, ele questionou se o Congresso aceitaria reduzir suas emendas e, mais uma vez, mostrando ter ainda a visão de líder sindical dos anos 70 e 80, questionou o uso de subsídios por parte de empresários. Porque não é só tirar do orçamento do governo, eu tenho que tirar. Os empresários que vivem de subsídio do governo vão aceitar abrir mão um pouco de subsídio para a gente poder equilibrar a economia brasileira? Vamos aceitar? Eu não sei se vão aceitar. Esse tipo de discurso de Lula não é inédito no terceiro mandato. No dia 18 de janeiro de 2023, ele disse que o empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou, mas porque os trabalhadores dele trabalharam. No dia 6 de julho de 2023, em relação aos 7 anos de paralisação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, ele disse que houve certa atitude de covardia do setor industrial brasileiro. No dia 18 de janeiro de 2024, ele se posicionava contra a desoneração da folha e dizia que a defesa do tema era pequenez, afirmando ainda que não havia contrapartida por parte dos empresários aos trabalhadores. No mesmo dia, ele afirmou também que o empresário fica rico porque os trabalhadores trabalham, não ele. E esses exemplos que eu citei são apenas alguns dentre os inúmeros ataques feitos por Lula a empresários, banqueiros, ao agro ou a qualquer um que simplesmente divirja dos seus pensamentos ou represente uma ameaça aos seus interesses. Só que, em paralelo a isso, o governo Lula prepara um agrado para os servidores públicos comissionados. Mesmo em meio à pressão pelo corte de gastos, inflação crescente, acumulação de um déficit fiscal equivalente ao período de pandemia sem estar em pandemia, o governo Lula prepara propostas de reajuste salarial entre 9% e 30% para cargos em comissão e funções gratificadas, porque, segundo representantes do governo, há uma expressiva defasagem. Lula não é apenas inimigo dos empresários, ele é inimigo do Brasil. Enquanto ele constantemente ataca os maiores responsáveis pela geração de empregos e, consequentemente, pelo giro da economia nesse país, ele adota a típica política petista, a de geração de empregos para os seus aliados na máquina pública. Benefícios como o seguro-desemprego estão no alvo do corte de gastos, mas nunca a redução da estrutura do Estado, nunca a extinção de ministérios que não servem para nada além de acomodação de aliados políticos. Subsídios para as empresas são alvos de crítica do presidente, mas nunca as regalias sustentadas pelo dinheiro público, como é o caso dos novos aviões que Lula já decidiu comprar após aquele conveniente problema técnico no México. Como um típico petista, Lula age de maneira irresponsável em sua gestão, priorizando apenas a imagem do seu governo. A responsabilidade pelos resultados catastróficos e as soluções para eles precisam ser assumidas sempre pelo povo brasileiro, que sofre cortes naqueles benefícios que já são bancados pelo seu próprio dinheiro e ainda precisam arcar com novos ou maiores impostos. É o velho socialismo, aquele que só se aplica aos outros, nunca aos que estão no poder, pois esses não abrem mão de nenhuma das suas regalias. Um grande abraço e até a próxima.